Boa noite! Tô aqui convidando o pessoal para nossa live de hoje. Oi, mana, boa noite, tudo bem? Oi, Márcia, boa noite. Tô aqui convidando o pessoal para entrar na live. Boa noite, Laudemir, diretamente de Fortaleza, me prestigiando hoje. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, mana? Vocês estão me ouvindo bem? Hoje é a nossa quarta live testemunhos, com uma história que eu tenho certeza que vai ser incrível. Toda live a gente fala que fica nervosa aqui, né? E hoje de novo a gente teve essa conversa de ai, como eu tô nervosa pra falar, pra contar a minha história. E eu falei que eu tô descobrindo que realmente, né, falar de Deus é muito bom, mas dá esse temor, né? Porque a gente quer passar a mensagem certa, a gente quer que realmente as histórias conectam, né, com o amor de Deus. E hoje eu também não conheço a história completa da nossa convidada, mas assim, o pouco que eu sei que vai ser uma história que a gente vai ficar impactado. Então, quem ainda não convidou ninguém para participar dessa live, convida, envia aqui no aviãozinho as pessoas que vocês acham que precisam ouvir uma palavra de transformação, de amor com Deus mesmo. E vou abaixar um pouquinho aqui a música, que eu não sei se atrapalha, mas vou deixar de fundo. Oi, Nicole, boa noite. Já chama aí o pessoal. E eu vou chamar a Márcia, que ela é lá de Saquarema. Então, hoje vai ser realmente a primeira vez que eu vou ouvir essa história e a gente vai estar aí juntas, né, para compartilhar com vocês esse testemunho. Deixa eu ver se ela já tá por aqui, que aí eu já vou chamando ela. Tá. Ni, já chama sua mãe. Deixa eu ver se ela vai aceitar. Oiê! Oi, deixa eu baixar aqui. Gente, peraí. Cadê meu negócio do filtro? Peraí, gente. Posso Boa... passar essa vergonha de aparecer aqui sem filtro. Deixa eu ir nesse aqui mesmo. Olá, boa noite. Boa noite! Deu certo? Deu! Deu certo, tô nervosa. Parece que é a primeira vez que eu vou falar disso na minha vida, gente. Não, e detalhe que eu não sei a sua história completa, né? Então hoje eu vou ouvir junto com o pessoal da live, né? Vou conhecer, mas eu tenho certeza, assim, o pouco que eu já sei que vai ser bênção, assim, que vai ser uma história que realmente vai impactar a gente, né? O nosso coração e esse relacionamento aí, realmente, hoje eu também fiquei assim, ai meu Deus, tá nervosa, eu quero muito que as pessoas se sintam assim, né, impactadas de verdade. Eu espero que a gente possa alcançar aí. E como eu sempre falo, quem puder compartilhar a live, às vezes a gente acha que, ultimamente eu tô compartilhando com todo mundo, gente que eu, assim, se eu tenho intimidade, se eu não tenho, porque eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade, né, de ter esse encontro com Deus, todo mundo tem que ter essa Sim. oportunidade de ouvir sobre esse amor. Então, eu tenho compartilhado bastante, eu tenho mandado para muita gente, porque eu quero muito alcançar, né, as pessoas e que o amor de Deus alcance elas. E aí, Márcia, vamos Caraca. começar. Ai, vamos lá. Gente, tem muita gente aqui que me conhece, né? Minhas amigas entraram aqui, mas tem muita gente também que não me conhece. Meu nome é Márcia, eu tenho 30 anos, eu moro em Saquarema, como a Luana disse, e pra mim tá sendo uma honra fazer parte dessa live,
porque o trabalho que a Luana tem feito aqui com a live testemunho, né, eu tenho acompanhado algumas quando dá, porque é no dia e no horário da minha célula, então nem sempre dá. Eu sou líder de célula aqui no Ministério, então nem sempre dá, mas eu acompanhei a da Jennifer, que foi extraordinária. Aquela live veio pra marcar. Assisti a da Miriam também, que ficou gravada. Então tem sido um trabalho lindo que a Luana tem feito e eu tô muito honrada de estar aqui hoje. Eu falei pra ela, Luana, eu tô mais nervosa de compartilhar esse testemunho hoje do que no dia que eu fui gravar o meu vídeo, né? Eu gravei um vídeo aqui na minha cidade contando a minha história. E a minha história, né, eu costumo dizer que Deus escolhe pessoas específicas para carregarem histórias incríveis. E isso é uma verdade sobre a minha vida e depois que eu entendi isso, tudo se tornou mais fácil ou menos difícil, né? Quando eu tinha 19 anos, eu não nasci em berço evangélico. A minha avó é evangélica a vida toda, eu até frequentava a igreja com ela quando eu era mais nova, mas nunca tive compromisso, nunca aceitei a Jesus e eu vivi o mundo, né, na sua totalidade. E quando eu tinha 19 anos, eu fui pra casa de uma amiga, a gente tinha marcado que a gente não ia sair naquele dia, porque a gente estava numa batida muito grande. E quando eu cheguei lá, né, adolescente, aquela mania de que vai resolver todos os problemas numa balada, né? E ela tava um pouco chateada com algumas coisas e vamos sair, só que a minha mãe nunca tinha me pedido tanto pra não sair como naquele dia. Ela me levou até a casa dessa amiga, ela falou, não vai sair, não vai sair, chamou minhas amigas e falou, olha só, não sai, não sai. Mas, no auge da adolescência, saímos. E aí fomos, no auge da adolescência, da teimosia e da rebeldia na vida, né? E aí fomos, vamos pra Niterói, vamos pra onde? Eu falei assim, gente, eu não vou pra Niterói, eu não vou pra longe, eu não quero. Algo dentro de mim falava que não era pra eu sair naquele dia. Só que eu me deixei levar. E aí a gente foi pra uma boate em Araruama. E eu só lembro que eu cheguei na boate. Tudo que eu vou contar daqui pra frente são fatos que eu não me lembro até hoje. Já faz 11 anos que aconteceu e eu não me lembro de nada até hoje. Fomos pra boate, passamos a noite lá. Na saída da boate, o motorista do meu carro tava bêbado. E era uma Fiat Strada, cabine estendida. Então não era nem pra carregar gente atrás, né? Aquela que dá pra colocar mala, essas coisas. E aí a gente saiu da boate onde a gente estava, a gente andou poucos metros, tinha um cruzamento um pouco aqui na frente. E ele disse que ele ouviu um barulho. Nisso que ele ouviu um barulho, ele parou o carro. Só que quando ele parou o carro, ele estava no meio do cruzamento. E aí veio um caminhão da pista contrária e esse caminhão nos encontrou. O caminhão bateu em cima dos dois caronas. Eu estava abraçada no banco da frente do motorista, então por esse motivo a minha cabeça foi. Quando a minha cabeça bateu, eu quebrei aquele negócio de puxar o cinto de segurança do motorista e caí entre os dois bancos, mas eu não desmaiei. Na mesma hora, quem estava do lado de fora do carro já não me reconhecia mais, porque meu rosto ficou muito inchado. Eu tive uma abertura aqui, né? Então os meus dois olhos vieram para fora no momento do acidente. Eles, pularam e como abriu aqui, o sangue jorrava. E nesse momento, e eu digo que Deus escolhe pessoas específicas porque ao mesmo tempo que aconteceu, Deus ele preparou todas as coisas. Esse acidente, ele ocorreu na frente de uma patrulha de polícia próxima ao corpo de bombeiros. E na hora do acidente, tinha um policial do lado de fora e esse policial viu tudo e ele logo entrou em contato com os bombeiros. Nisso que eu caí entre os dois bancos, a minha amiga, que o caminhão bateu em cima dela, ela me disse que ela falava assim, amiga, e eu falava, oi, ela falava, você tá bem? Eu falei, tô. E nisso eu levantei. Quando eu levantei, ela já não me reconhecia mais, assim como todo mundo, né, do lado de fora do carro. E aí chamaram os bombeiros vieram, me resgataram. Tinha tido uma enchente na cidade 2 semanas antes e tinha um posto de saúde na cidade onde eu sofri o acidente, que não foi em Saquarema, foi em Araruama. Tinha um posto de saúde onde tudo passava pelo posto de saúde para então ir para o hospital, né, geral lá. Só que como tinha tido a enchente, esse posto de saúde ele estava desativado. Então, assim, Deus foi tão bom que até o posto de saúde estava ativado, eu não precisei passar por triagem nenhuma, senão não daria tempo de eu chegar até o hospital por conta da quantidade de sangue, né, que eu já havia perdido naquela ocasião. E aí, quando eu cheguei no hospital, a minha mãe não sabia que eu tinha saído, né? Então, um ex-namorado meu passou na hora, viu o acidente, foi pro hospital comigo como se fosse meu namorado, né? Entrou dizendo que era meu namorado. Ligou pra minha mãe e eu não sei nem te dizer como que a minha mãe viajou de uma cidade para outra numa neblina que tinha que ir a 30 e não chegava nunca naquele local.
E aí, chegando no hospital, foi constatado que eu tive traumatismo craniano. Eu perdi massa cefálica porque na hora da pancada rompeu a minha dura mater. Então, aquela película que protege o cérebro, eu perdi massa cefálica. Eu tive lesão nas duas vistas, dessa eu perdi o teto e dessa aqui eu perdi o piso. Tive lesão, né, fratura no meu nariz, fratura no meu maxilar, e eles precisaram tirar esse meu osso frontal, porque como era muito sangue, eles tinham muito medo da meningite, né? Então eles optaram por fazer essa retirada óssea e depois futuramente a gente fazer um enxerto, né, se fosse. E aí eles me colocaram no CTI, né? Terminei a cirurgia. A minha mãe chegou lá no hospital, a enfermeira que estava de plantão era uma amiga nossa, e ela perguntou assim pra minha mãe: você tá preparada pra vê-la? Aí a minha mãe falou assim: não. Ela falou assim: ela tá muito agitada. Se você não estiver preparada, é melhor você não entrar. Você é E aí acordada. ela falou: oi? Você estava acordada. Acordada e lúcida. Se você perguntasse meu CPF, meu endereço, onde que eu morava, com a cara toda aberta, sangue pra tudo quanto é lado, não desmaiei um minuto. O motorista e o carona desmaiaram de bêbado e eu que tava toda acabada, nada aconteceu. Normal, assim. Vida Surreal. normal. E aí a minha mãe falou que ela tava no hospital, tipo assim, ela tava aqui, tinha uma janela de vidro aqui atrás e eu tava atrás dessa janela de vidro. E ela não olhava pra trás porque ela não queria me ver. E aí eu fui pro centro cirúrgico, operei o traumatismo, né? Tipo, tava muito inchado, muito, operei o traumatismo e fui pro CTI. Quando eu fui pro CTI, os médicos disseram assim pra minha mãe: olha, ela tem 3% de chance de sobrevivência. Se ela sobreviver, ela vai vegetar e é certeza dela ter perdido a visão. Quando a gente operou ela, a gente viu que ela teve uma lesão muito forte, né? A córnea dela realmente não tem como recuperar e ela vai acordar cega e vai vegetar. E aí, como minha irmã acabou de colocar aí, foram dias de muita angústia, né? E eu não vivi isso diretamente, mas eu posso imaginar, né? Só que eu comecei a ligar os pontos, né, do que estava acontecendo naquele momento. Os meus pais se separaram, eu era muito novinha ainda. Meu pai mora no Rio Grande do Sul e fazia 18 anos que eu não via o meu pai. Quando ele ficou sabendo do acidente, a primeira coisa que ele fez foi pegar o primeiro avião e vir direto para cá. Ele passou 10 dias aqui comigo e foi o meu momento de reencontro, assim, com ele, né? E aí eu tava no CTI, a minha mãe entrou e ela não me reconheceu. Ela me procurou e ela não me achava. E ela falou assim pro enfermeiro: você tem certeza que a minha filha tá aqui? E ele falou assim: eu tenho, ela tá no leito tal. Ela falou: não tá, não tá. E quando ela chegou lá, realmente era eu, mas como eu tava, tipo, eu tava literalmente desfigurada, porque eu operei a cabeça, né? Então eu tenho uma cicatriz que ela vem daqui, né? E ela pega toda a minha cabeça e ela termina aqui. Foi onde eu já abri 3 vezes para fazer as cirurgias. Então eu tava com a cabeça muito inchada, tava isso aqui enfaixado, né? E aí foram aqueles dias de angústia, né? Eu fiquei 5 dias em coma, né? Eles me induziram ao coma e eu ficava muito agitada no CTI. Então, quando acabava feito o meu sedativo, eu estubava, sentava na cama, queria fazer as coisas. Eles precisaram aumentar o meu sedativo porque eles precisavam me poupar, né? De algumas coisas que podiam acontecer posterior a isso. E aí eu lembro que quando meu pai veio, ele entrou no CTI, quando ele saiu, ele olhou pra minha mãe e falou assim... por dentro ele tava desesperado, né? Mas ele olhou pra minha mãe e ele falou assim... ela tá só dormindo. Na quarta-feira ela vai acordar. E pra honra e glória do nome do Senhor, na quarta-feira eles começaram a tirar os meus sedativos e eu acordei. E quando eu acordei no CTI, a minha mãe não quis ser a primeira a me ver. Porque o diagnóstico que tinham dado pra ela era que eu ia vegetar, que eu ia acordar cega e que eu não teria mais vida, né, a partir dali. E eu acordei e eu ficava assim: gente, o que tá acontecendo, né? Eu falava: para de falar pra minha mãe que eu sofri um acidente, ela vai ficar preocupada. Eu tava na casa da minha amiga e eu caí da escada. Por quê? Na minha cabeça, o meu final de semana ele já estava todo projetado. Tava na minha cabeça que no sábado eu iria para casa de uma amiga minha, que a gente já tinha marcado de passar o dia junto. Então, quando eu acordei do CTI, né, parece que não passou dia nenhum.
Eu não vivi aqueles 5 dias, né? E aí quando eu acordei, eu falava, gente, para de falar pra minha mãe que eu sofri acidente, ela vai ficar preocupada. E quando eu acordei, que todo mundo viu que eu não tenho sequela nenhuma, foi um verdadeiro rebuliço naquele hospital, porque nem os médicos acreditavam nisso. A única sequela que eu tive pós-acidente foi a perda de olfato, porque na hora que eu tive a lesão, a fratura no nariz, o meu nervo, né, ele estourou, então não tinha mais ligação com o meu cérebro. Só que Deus é tão maravilhoso que o meu olfato hoje ele já voltou. Então hoje eu posso dizer que eu não tenho literalmente sequela nenhuma do dia do meu acidente. E aí os médicos projetavam de eu ficar no hospital por volta de 2 ou 3 meses. E com 15 dias eu já estava dentro da minha casa. Com 15 dias eu já tinha voltado para casa. Com 15 dias eu já estava bem. Com 15 dias eu já estava pronta para encarar o mundo aqui fora. E aí eu entrei nesse ritmo de cirurgias, né? Porque eu tinha muita coisa para fazer. Eu estava com 100 osso na minha testa. Eu tava com meu maxilar quebrado, eu tava com meu nariz quebrado. Essa minha vista, hoje eu nem consigo reparar mais, só se ver muito. Essa minha vista ela é um pouco menor do que essa daqui. Porque essa minha vista, no dia do acidente, ela ficou completamente fechada, porque eu tive uma lesão muito forte nela. E todo aqui a área branca do meu olho era vermelha de sangue, né, do hematoma que eu tive. Por isso que os médicos diziam que eu realmente iria acordar cega, que não tinha mais jeito pra mim. E aí eu vim pra casa, comecei nessa saga aí dos médicos, né? Eu tinha que operar o maxilar. Deus me deu mais um livramento, porque eu tava num bucomaxilo, mesmo sendo pelo plano de saúde, ele me cobrou 10 mil reais por fora pra fazer minha cirurgia. Eu falei, cara, eu não vou fazer com ele. Ah, mas é pra pagar o meu assistente, então que você pague o seu assistente, mas eu não vou pagar 10 mil reais. E aí Deus, né, usou aí a Andréia, uma amiga nossa, para falar de um médico, inclusive aí em Niterói, o Dr. Edgar Costa, ele é da equipe do Pitangui, ele era o diretor do Santa Cruz. E aí a gente foi até o Edgar para ver a questão do maxilar. E quando a gente chegou lá, ele viu a minha testa, né, ele logo se engrandeceu porque ele trabalha só com osso do próprio corpo, ele não trabalha com placas. E aí, quando ele viu, né, todos os meus exames, viu que o outro médico tinha pedido serra para a Unimed, tinha pedido 40 parafusos de titânio para colocar no meu maxilar. E ele falou assim, Márcia, se eu não te conhecesse agora, eu ia te conhecer depois para consertar o que esse médico ia fazer no seu rosto. Você tem 2 fraturas aqui e isso eu resolvo com uma placa de cada lado. Ele ia serrar o seu maxilar, ele ia colocar muitos parafusos de titânio, isso ia te dar uma rejeição absurda. E você não, aí sim você não conseguiria mais viver com tudo o que isso iria te causar. E esse médico ele trabalha com o osso do próprio corpo, né? Então as 2 cirurgias que eu fiz com ele. Eu retirei 2 costelas para colocar na cabeça. Eu fiz a primeira retirada de costela, ele tira a costela, ele fala, né, que ele corta no meio, né, separa em 2, aí coloca aqui, a costela vai crescendo, vai se adequando. E aí a costela vai crescendo aqui dentro. E aí depois eu precisei fazer uma outra, inclusive eu fico, vocês me respeitam que meu nariz é de costela, meu nariz não é de osso de nariz normal, eu tenho um nariz de costela. Ele conseguiu fazer todo, né, refazer o meu nariz todinho com o osso da minha costela, ele conseguiu aí, né, fazer tudo. E eu lembro que quando eu chegava no hospital, onde eu fiquei internada, todo mundo vinha me ver. Quando as pessoas sabiam que eu estava lá, elas falavam assim, eu não acredito, eu preciso ver isso de perto. Porque eu não acredito que isso seja possível, né? Eu não acredito que pode acontecer. Inclusive, eu reencontrei as enfermeiras que cuidaram de mim, né? Ela me encontrou no Facebook e aí ela me mandou uma mensagem. Ela falava, Márcia, eu queria tanto saber onde você estava, como você estava, porque quando você saiu do hospital, ninguém dava nada para você. Quando você saiu do hospital, ninguém achava que você poderia, né, ter uma vida normal depois de tudo o que aconteceu com você. E o meu acidente foi dia 17 de abril de 2010. E aí eu lembro que em agosto eu fiz a primeira cirurgia, dia 17 de agosto. E eu falei assim pra minha mãe, falei, mãe, eu tô tanto tempo sem sair, né? Tô tanto tempo em casa, não tô vendo meus amigos. Vai ter um sertanejo, não sei aonde, você não quer me levar, não? Louca. Luana,
Eu tava com um ponto na cabeça e na costela. Não, e eu tô aqui assim, como que foi você sair do hospital, encarar essa realidade? E eu já tava assim, não, ela devia estar muito triste. Eu, né, Luana, drama queen, ia chorar de noite você querendo ir pra sertanejo, assim. Até então, não tinha, na sua cabeça não tinha milagre, né? Na sua cabeça não Nada. Não que não tivesse, eu entendia, tipo, sempre acreditei em Deus, sempre confiei, né? Então eu sabia que tinha a mão dele. Só que era algo muito superficial porque eu não vivia aquilo ali de fato, né? Não era a minha realidade de vida. Muito pelo contrário, quando tudo aconteceu, eu tava numa realidade completamente diferente daquilo. Não existia a Márcia que crê que Deus faz milagre, que escolheu ela para viver essa história. Mesmo porque embora eu sempre tive uma autoestima muito elevada, mas era tão elevada que eu era enjoada, eu era insuportável. Quem é das antigas aqui que tá aqui me assistindo e me conhece, sabe que eu era um ser humano insuportável de uma autoestima tão elevada que eu tinha. E aí, quando tudo aconteceu, eu até continuei um pouco essa autoestima. A minha família me ajudou muito nesse processo, muito. Minha irmã tá aqui e ela ficava. Porque na época eles rasparam a minha cabeça, né? Aqui na parte de cima, porque era muito sangue, muito cabelo. Aí eles rasparam. E eu arrumei uma kizumba com a enfermeira que raspou meu cabelo lá no hospital. E falava um monte de bobagem pra ela, porque meu cabelo era meu álibi na época, né? E aí, e aí ela ficava assim pra mim, pô, teu cabelo tá crescendo igual o cabelo de Dilma. E ficava assim pra mim, seu olhinho como é que tá? Então, tipo assim, a gente fazia piada de tudo. Ela ficava me zoando, ela tá aqui, ela ficava me zoando. Só que a gente fazia piada de tudo e isso me ajudava a superar. Aprontei horrores no hospital, gente. Uma velha de 96 anos que quando eu fui embora ela não quis nem me dar tchau, porque eu azucrinei o juízo dela. Eu tomava muito remédio no hospital, né? Então eu não atinava bem. E eu lembro que quando eu vim pra casa, o meu sonho era me ver no espelho, né? Ninguém me deixava me ver no espelho no hospital. Não tem espelho no meio do hospital, não tem nada. E o meu, ó, farol alto e farol baixo, era assim que ela me chamava. O meu sonho era me ver no espelho. E aí tive alta. Eu lembro que antes de vir pra casa, a gente passou no escritório do meu padrasto. E aí eu tava numa cegueira de rede social, era Orkut na época. Tu imagina, a pessoa 15 dias sem entrar no Orkut não existia naquela época, né? A gente ficava surtado. E aí quando eu cheguei no escritório, o escritório tinha um espelho gigante assim atrás, só que eu nem pensei no espelho, eu já fui logo pro computador abrindo Orkut. Aí tinha mais de 500 scraps pra mim, tinha depoimento e tal. E aí teve uma hora que eu me dei conta de que tinha um espelho atrás de mim. E eu falei assim, é agora ou nunca. Eu preciso me ver e eu preciso saber o que está acontecendo de verdade. E aí eu lembro meu cunhado me chamando de ninja porque eu usava uma faixa aqui, né, tapando a minha testa. E aí eu lembro que quando eu levantei, as minhas duas irmãs, elas estavam no escritório junto comigo, elas paralisaram. Porque elas, tipo assim, elas não sabiam qual seria a minha reação e nem a reação delas, né? E aí quando eu olhei, eu falei assim, caraca, eu tô bem feinha, hein, cara. Pô, meu olho tá fechado, minha cabeça tá enfaixada, vocês não me falam nada, vocês me deixam andar na rua desse jeito. E assim, meio que levei, né, na brincadeira e, tipo, deixei pra lá. E aí vim pra casa e minha irmã colocou até uma coisa bem importante. Elas publicavam no meu Orkut que eu não podia receber visita, eu ia lá, apagava a mensagem e dizia que eu já estava em casa, que todos podiam vir me ver. E elas iam, até que elas tiravam o cabo da internet para eu não conseguir postar mais nada, fingia que a internet caiu para eu fazer isso. E depois que eu passei por tudo isso, 1 ano e meio depois eu me converti de verdade. Eu fui chamada por uma amiga que ela se converteu na época e ela nem tá mais na igreja hoje. E aí ela me chamou para ir num culto jovem. E eu falei assim, vamos. E aí deu tudo errado no dia. A minha mãe ficou atolada com o carro em algum lugar, choveu pra caramba, um amigo meu tava aqui em casa, tudo deu errado, mas eu falei assim, não, cara, eu falei pra ela que eu ia, então eu vou. E aí eu peguei um táxi, cheguei lá, tava no momento, né, de cumprimentar todo mundo, e a minha pastora, que é a minha pastora hoje, né, era líder de jovem na época, ministrou uma palavra e aquilo, né? Que a gente vai na igreja, a nossa vida é ministrada naquele altar. Parece que a pessoa conversou com a gente antes de ministrar, né? Eu não entendo o que acontece. E aí naquele dia o Espírito Santo falou comigo e eu aceitei a Jesus ali.
E depois que eu aceitei a Jesus, uma menina veio orar por mim na hora que eu aceitei Jesus. Ela não me conhecia e ela começou a me revelar várias coisas sobre o acidente. Foi uma experiência muito sobrenatural o dia da minha conversão. E foi a partir daí que começou o meu maior desafio. Porque depois que eu passei, né, por esse tempo de hospital, por esse tempo de cirurgia, eu me olhava no espelho e eu não sabia quem eu era. Eu me olhava no espelho e eu falava assim, quem é essa pessoa? Eu não conheço essa pessoa. Por quê, né? E eu começava a me perguntar, eu começava a me questionar. Por que aconteceu comigo? Olha como é que eu tô. Eu não tirava uma foto sem tapar esse lado aqui do rosto. As fotos, todas as fotos que eu arquivei, né, do meu Instagram, de tudo, eram fotos que eu tapava esse lado do rosto porque era um lado que me incomodava. Parecia que se eu mostrasse esse lado, eu mostraria a minha vulnerabilidade, sabe? Eu mostraria o quanto que aquilo mexia comigo. E eu passei anos nesse cativeiro, anos, anos, anos. Era o ponto de eu achar que eu nunca ia conseguir um emprego, que eu nunca ia conseguir um namorado, que ninguém ia querer se relacionar comigo, que eu não ia ser amada, que eu não ia ser cuidada, que as pessoas iam olhar pra mim e as pessoas iam se afastar, porque eu tinha marcas, né, no meu rosto e eu passei muitos anos, 10 anos pra ser mais precisa, 10 anos da minha vida, eu passei presa nesse lugar. Inclusive, esse livro aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, foi um livro que me ajudou muito. Porque esse livro, ele fala sobre a gente usar a nossa vulnerabilidade ao nosso favor. Ele fala da beleza que tem em sermos nós mesmos. A beleza que tem em você, em você ser vulnerável, em você ser fraca muitas vezes. E aí, quando eu me pegava, né, nessas situações, e aí Deus me deu um sonho. Eu tava no sonho, eu não sou de sonhar, eu não tenho essa unção profética do sonho. Deus me dá sonhos em momentos específicos da minha vida. E aí, Deus me deu um sonho onde eu tava na igreja. E todo mundo, né, o apóstolo ministrou e a gente foi até o altar. E quando a gente foi até o altar, o apóstolo só orava por mim, ele não orava por mais ninguém. E ele começava a orar pelas minhas cirurgias. E ele orava para eu sair do lugar que eu estava. E ele só orava por isso e não orava por mais ninguém. E aí eu acordei, compartilhei com a minha líder e fui orar a respeito do que Deus queria me dizer. E Deus foi muito claro comigo. Deus falou assim, o diabo queria te matar no dia do acidente. E como ele não te matou, ele te deixou presa nesse lugar. Então tudo que acontece na sua vida, você remete a esse dia. Tudo que acontece na sua vida, você remete a esse lugar. Então você não consegue deslanchar na sua área profissional porque você está presa lá. Você não consegue aceitar quem você é porque você está presa lá. Você não consegue deslanchar nessa carência, nessa dependência emocional porque você está presa lá. E eu lembro que foi muito libertador para minha vida, né? E eu achava que não existia cura, né, para isso que eu estava vivendo, porque era muito difícil, né? Eu dizia que o meu espelho era o meu maior inimigo naquela época, porque quando eu olhava para ele não era eu. Eu não conhecia aquela Márcia que estava ali. E eu falava assim, meu Deus, até quando que eu vou conviver com esse sentimento? E eu não deixava, né, transparecer isso para as pessoas, muito pelo contrário, eu tentava colocar uma máscara, eu tentava maquiar aquela situação, porque eu queria parecer a todo tempo forte. Por isso que eu até falei que eu me identifiquei muito com o rios que você colocou ontem, né? E aí eu passei, tipo, 10 anos nesse lugar. E aí foi quando eu entendi, depois desse sonho que Deus me deu, que eu precisava mergulhar nele para eu sair desse lugar. Porque a minha identidade, pode falar, Eu ia para você não perder essa perguntar, raciocínio. tá? Eu vou perguntar para entender algumas coisas. Eu ia falar exatamente isso, mas acho que você já respondeu que a gente acaba colocando uma armadura, né? Porque você falou que brincou, né? Quando se olhou a primeira vez no espelho. E, pô, eu tô feia, não saía. E a primeira vez,
né? Não sei. Talvez você não tenha noção do que realmente. E aí, Eu quando acho que eu não tenho até hoje. é, sim, assim, acho que todo mundo que tá ouvindo tá meio impactado, meio em choque, assim, né? E como eu falei com essa história agora, e assim, lógico que se você me permitir fazer perguntas para responder, tá? Sim. Uma assim, uma que eu pensei, nossa, ela deve ficar, né? Porque pelo que você está falando, realmente você poder formar mulher na vaidade e tal. E aí, não, até então você estava brincando, você tinha sua autoestima, né, elevada e tal. A gente sabe que é algo que mexe com muitas mulheres. É a questão da autoestima, é a questão do se sentir bem, bonita, não se comparar. E aí, assim, eu ia perguntar, porque teve um pulo, né, mais ou menos assim na história, disso, assim, de como foi esse processo até você reconhecer o seu sentido. Porque um ano e meio do acidente, você se converteu. Antes de você se converter, você já tinha, ou foi depois que você se converteu que você sentiu isso? Eu acho que depois que eu me converti, isso ficou mais claro pra mim. Porque antes de eu me converter, eu tava tratando tudo de uma forma muito racional, porque eu precisava ser racional, né? Eu tinha cirurgias pra fazer, eu tinha coisas burocráticas pra resolver. E aí depois que eu me converti, que eu comecei a entender quem era Deus, que eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, eu acho que a minha ficha ela começou a cair. Tipo assim, Márcia, essa é você. Não dá pra fugir. Não dá pra fugir. Não dá pra maquiar. E antes eu era, tipo, bem resolvida no sentido que eu lembro que quando eu ia pras minhas consultas, né, em Niterói, minha mãe falava assim, bota o lenço. Eu falava, bota o lenço pra quê? Você vai no médico. Eu falei, eu vou chegar lá e ele vai pedir pra eu tirar o lenço. Eu não vou de lenço, não. E eu lembro que eu ia pro centro do Rio de Janeiro, minha filha, sem lenço, as pessoas me encaravam, eu encarava ela, minha mãe falava, maluca. Eu falei, mãe, normal. Tipo assim, eu acho que eu tava no calor do negócio ainda, entendeu? Eu não Sim. tinha total noção, né, do que estava acontecendo. E aí, quando eu me converti, que eu comecei a ter essas experiências e eu comecei a entender o que estava acontecendo, foi quando a minha ficha começou a cair. E foi quando Deus foi falando pra mim, essa é você. E eu falava, não é. E ele falava, essa é você. E eu falava, não é. É por que essa sou eu? Poxa, mas logo eu. Caraca, eu tinha uma autoestima tão elevada, meu cabelo era maravilhoso, rasparam meu cabelo, olha como é que tá meu olho, e um buraco na minha testa. E eu lembro que, tipo assim, várias fotos que eu tirava, eu não gostava de como ficava a minha testa, porque mostrava, era aparente e tal, e aí ou eu postava pra dizer pras pessoas que eu tava bem, ou eu simplesmente não postava porque aquilo não fazia sentido pra mim, sabe? Viver dessa forma. E aí eu lembro que teve um dia que foi o ápice na minha vida. Eu tava. Foi a véspera do meu aniversário de 2019. Foi antes da pandemia. Eu tava. Uma amiga minha, que era minha treinadora na empresa aqui, ela veio do Rio. Ela não poderia ir no meu aniversário porque ela iria embora no dia 22. Era dia 20, foi dia 21 de janeiro de 2020, não foi nem 2019, foi de 2020, foi ano passado. E aí a gente saiu pra comer uma pizza no dia 21. Ela tá até aqui, ó, Pamela Abreu, acabou de comentar aí. A gente saiu pra comer uma pizza no dia 21 e a gente sentada conversando e eu comecei a compartilhar algumas coisas com ela, né, sobre isso e ela me disse duas coisas que marcaram a minha vida. Ela falou assim, amiga, você precisa olhar pra você porque eu olho pra você e eu não vejo cicatrizes. Eu olho pra você e eu vejo um lindo jardim, eu vejo o seu rosto, um rosto muito florido, um rosto muito colorido, né? E você precisa olhar pra sua história e se orgulhar dela, porque você é um lindo jardim. E eu lembro que aquela palavra me marcou e eu vim pra casa, né, com aquela palavra no coração. E aí quando eu cheguei em casa, ela mandou uma mensagem assim no WhatsApp: "E não quero mais ver fotos suas cortando o lado direito do seu rosto." E aquilo me veio como uma flecha, né? Eu falei, caraca, estão me observando, né? Estão vendo que tá dando ruim pra mim. E aí no dia seguinte eu acordei, eu tirei uma foto. E quando eu olhei para aquela foto, pela primeira vez na minha vida, eu me emocionei olhando pra mim mesma, porque eu olhei para aquela foto e eu falei assim, meu Deus, eu sou essa pessoa.
A minha essência não mudou, quem eu sou não mudou. Eu posso ter algumas cicatrizes hoje que eu entendo que são a marca, né, do amor e do cuidado de Deus pela minha vida, mas eu sou essa pessoa. E pela primeira vez eu tive orgulho de quem eu era. Eu olhei para aquela foto e eu falei, uau, eu lembro até que eu postei a foto na época, né, dando um testemunho relacionado a isso, e eu me senti leve, porque Deus ministrou ao meu coração que Ele escolhe pessoas específicas para carregarem histórias extraordinárias. Hoje eu entendo que eu fui a escolhida daquele carro, tinham 4 pessoas no meu carro. Eu era menos provável de acontecer porque eu estava de um lado completamente oposto. E Deus falou, você é a chamada e eu quero que você se torne a minha escolhida. A gente tem falado muito que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos, né? E a gente precisa escolher ser o escolhido do Senhor nesse tempo, né? Nessa geração. E aí eu comecei a entender isso. E aí eu mergulhei na minha vida com Deus. E eu falava, Deus, eu preciso fazer com que essa história seja um testemunho vivo para muitas mulheres, porque na época, Luana, muitas mulheres, na época que eu gravei o meu vídeo, muitas mulheres entraram em contato comigo falando, olha, eu tava pensando em suicidar, eu não me aceitava, eu tava pensando em fazer algo contra a minha vida, e aí eu ouvi a sua história e eu desisti, Deus ministrou o meu coração, nossa, eu queria ter uma força igual a sua, poxa, olha o que Deus fez na sua vida, e hoje eu me sinto com mais fé. O meu vídeo foi publicado na página aqui da cidade, né? Numa página influente aqui da cidade. Tem mais de 30 mil visualizações o meu vídeo nessa página da cidade, sabe? Pessoas de todos os lugares do Brasil começaram a me seguir. E aí eu comecei a entender, não o porquê, mas o para quê de Deus. Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e a gente se questiona, né? Às vezes coisas bem pequenas, né? Coisas bem, aos nossos olhos, até irrisório. E aí a gente acaba se questionando, né? A gente fala, Deus, mas por quê? E Deus começou a me mostrar o para quê. Márcia, você passou por isso tudo, eu deixei você passar por isso tudo, para que hoje você pudesse ser um testemunho vivo que anda pelas ruas e que fala do meu nome, que fala quem eu sou e que fala tudo aquilo que eu sou capaz de fazer, né? E teve uma frase que me marcou na época, é que você pode escolher sofrer a dor da mudança ou sofrer a dor de continuar sendo quem você é, quem você está sendo naquele tempo. Eu precisei aceitar essa dor da mudança, eu precisei ver o meu rosto desfigurado, eu precisei ver muitas coisas, né, acontecendo na minha vida, tendo que procurar muitos médicos, tendo que me submeter a várias cirurgias, pós-operatórios, a ver minha família toda, né, desesperada com tudo que estava acontecendo, para hoje eu poder parar na frente dessa câmera totalmente curada, com minha autoestima completamente renovada, certa de quem eu sou, da minha identidade de filha de Deus, da minha identidade de mulher escolhida nessa geração, para dizer para quem quer que seja que Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Deus é aquele que quando a gente se encontra literalmente, né, no vale da sombra da morte, que muitas vezes a gente se encontra ou sozinha ou, né, diante de alguma situação que aos nossos olhos não tem solução, e aí Deus só sussurra no nosso ouvido, né, que Ele continua no controle de tudo. Ele nunca perde o controle de nada, de nada, de nada. Hoje eu olho para minha vida, hoje eu olho para as minhas amigas, né? Tem muitas amigas minhas aqui colocando muitos comentários que eu tô me segurando aqui, porque Deus realmente é extraordinário. Eu não tenho palavras para Ele, porque se não fosse Ele, eu não sairia desse lugar. Se Ele não tivesse me mostrado que eu sou filha, independente do que tenha acontecido, independente se na época que tudo aconteceu eu conhecia Ele ou não, se eu estava certa ou se eu estava errada, Deus só falava assim pra mim, você é minha filha. Então hoje eu consigo olhar para trás e enxergar que o Deus que me ama foi o Deus que me resgatou, foi o Deus que me salvou lá atrás e foi o Deus que me fortaleceu nesse tempo todo para que eu pudesse trazer essa história, né, para vocês hoje, porque
Essa história é minha, mas quem escreveu foi ele. E ele já tinha escrito isso, né? Jeremias 1 fala isso pra gente, né? De antes de você ter forma no ventre da sua mãe, ele já sabia de tudo. Então o fato dele ter me escolhido, pra mim faz toda a diferença. E eu separei aqui, Luana, até falei com você, né? Você disse que você queria ver junto com todo mundo. Eu separei 3 fotos, né? Da época que tudo aconteceu. Porque foi o próprio Espírito Santo que falou pra mim que eu precisava mostrar essas fotos, porque são até fotos que chocam um pouco, mas são fotos que mostram verdadeiramente quem é Deus nas nossas vidas. Deixa eu só tirar aqui do ring light. Deixa eu... Ih, gente, peraí. Achei. Essa foto foi de quando eu cheguei em casa. Eu lembro que uma amiga minha me mandou uma mensagem no Messenger na época, no MSN, né? Na época, pedindo uma foto. E aí eu sorri pra foto. Você pode ver que esse olho meu é um olho completamente fechado, né? Ele não abria na época. A minha testa aqui, ela tá completamente pra dentro, porque foi o osso que eu perdi. E aqui o meu cérebro, ele se movimentava. Ele ia pra frente, ele ia pra um lado, ele ia pro outro, porque não tinha osso pra segurar ele, né? E quando eu olho pra essa foto, eu me choco comigo mesma, porque eu falo assim, meu Deus, eu tava sorrindo. Então Deus, ele realmente pode fazer a gente sorrir, mesmo nos nossos momentos mais difíceis ou sombrios, né? E aí, deixa eu só pular 2 aqui que eu quero mostrar essa. Eu cheguei em casa assim. E você A minha fez a. cabeça, ela tava... Sim, eu fiz a brincadeira assim. A minha testa estava enfaixada, né? Eu tinha operado o traumatismo, tava com muitos pontos. Aquele meu olho completamente fechado, um hematoma roxo logo abaixo. A minha boca tava assim porque ficou queimada do ar-condicionado, né? Do quarto do hospital. E eu fiquei assim durante um tempo, né? Durante, na verdade, 3 meses. Abril, maio, junho, 4 meses, que foi quando eu operei, né? Pela segunda vez. Que foi quando eu fiz a cirurgia para fazer o primeiro enxerto. E essa foto aqui foi da minha última cirurgia. No hospital, foi quando eu operei nariz. Eu tirei mais uma costela, coloquei no nariz, coloquei na testa. E a história dessa cirurgia, ela estava marcada para o dia 26 de outubro. E eu cheguei no hospital para fazer cirurgia, só que eu estava com uma crise de coceira muito grande. E aí, quando o anestesista viu isso, ele falou assim: olha, eu não posso te colocar num centro cirúrgico, te dar uma anestesia geral, sem saber qual é a procedência, né, da sua coceira. E eu lembro que eu fiquei muito frustrada e eu entrei em contato com a minha líder na época e ela falou assim: filha, essa cirurgia não era pra você. Deus me mostrou enquanto você estava indo pro hospital que se você fizesse essa cirurgia, você não voltaria. E eu tava com muito medo no dia dessa cirurgia. E aí eu retornei para casa, marcaram a cirurgia novamente pro dia 6 de dezembro, e eu fui completamente calma, tranquila, como eu vou sempre, né? Para todas as cirurgias. E aí Deus fez e deu tudo certo, para honra e glória do nome do Senhor, né? E aí eu guardo essas fotos porque elas são, para mim, uma prova mesmo do que Deus é capaz de fazer. Porque quando eu olho para elas, como eu não lembro de nada, para mim sempre foi um pouco difícil, né, entender todo esse processo. E depois que eu gravei o vídeo, eu tô escrevendo um livro sobre essa história. Eu já tô aí escrevi muitas, né, páginas sobre essa história, porque eu creio que Deus quer alcançar muito mais pessoas. Não é sobre mim, não é por mim, mas é sobre Ele, é para Ele. E hoje, graças a Deus, eu sou uma pessoa completamente realizada na minha vida pessoal, na minha vida profissional, com a minha família, com quem eu sou, com a minha autoestima. E se você quiser dizer alguma coisa, Luana, porque Deus também colocou um louvor no meu coração, que foi um louvor que, tipo, regeu todo esse meu tempo, né,
e eu queria compartilhar um pedacinho dele aqui também. Oi, Rita, que bom te ver por aqui. Eu queria compartilhar um pouquinho dele aqui. É um louvor da Gabriela Rocha, que o nome do louvor é Diz. E todas as vezes, né, que eu fazia algumas lives ou que eu tava nos meus momentos, nos meus momentos, Deus ministrava esse louvor no meu coração. Deixa eu... Tá dando pra ouvir? A letra desse louvor é muito forte, sempre me ministrou muito. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. E esse louvor diz, né, que é a voz do Senhor que nos lembra e nos diz quem nós realmente somos. Então, quando a gente se encontra em Deus, quando a gente encontra a nossa real e verdadeira identidade, não tem momento frágil, não tem momento de vulnerabilidade, não tem momento de desafio, não tem momento de vale que faça a gente desistir. E hoje eu tô muito feliz por estar aqui, Luana. Eu tô muito feliz porque você não sabe, mas você foi resposta de Deus na minha vida. Porque quando você me convidou para fazer a live, Deus, eu até comentei com a Pamela, Deus ele tinha me falado que ele ia começar a resgatar o meu testemunho. E ele falou assim pra mim, Márcia, você tá crescendo, você tá fazendo um trabalho lindo na internet, mas o que eu fiz na sua vida não pode ficar pra trás e a gente vai começar a resgatar isso. E você foi a resposta de Deus pra mim, porque o convite veio na mesma semana e a gente teve, né, tipo assim, uma ligação muito boa, tipo, muito de Deus mesmo. E eu quero te agradecer porque você foi o canal de Deus para me lembrar que eu sou a pessoa escolhida por Ele para carregar uma história extraordinária. Então, no Eu, dia de hoje é só gratidão. eu evito chorar porque eu falo que eu não sei chorar bonito. E quando eu choro de passar. E vou tentar falar sem. Porque. Calma que eu vou conseguir, gente. Me ajudem aí. Tenham paciência comigo. É muito inexplicável, assim, realmente o agir de Deus na nossa vida. Eu conheci a igreja muito nova, assim, com 9 anos, mais ou menos. E, assim, quando eu ia à igreja, minha irmã tá aqui, né? Eu fui através dela. Eu dançava na igreja. Eu tinha, quem quer cantar hoje? Eu pequenininha, eu nem sei cantar, gente. Eu quero! Uma vez eu lembro que eu caí, me sujei toda de lama, andando de bicicleta indo pra igreja, e era meu dia de cantar. Era igreja pequenininha, né, de bairro, e eu fui mesmo assim, não tinha vergonha, sabe? Eu ia e cantava e eu dançava na igreja. Na adolescência eu saí, né, da igreja, e é como se Deus sempre me incomodasse, sabe? Seu lugar, você sabe que você tem que voltar, você sabe que você tem que voltar.
E eu sempre tive muito incômodo de, tipo assim, Deus, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? No sentido de, tipo, eu falava assim, eu não aceito vir no mundo e ninguém não me conhecer. Eu achava que eu ia ser artista, atriz, famosa, aquela ilusão de adolescência e tal. E hoje, antes da live, eu tava meio assim, meio fria, meio desanimada, sabe? E aí eu botei um louvor e aí eu falei, ai Deus, queria tanto falar. E ele falou, e ele me lembrou disso, da minha infância. Ele falou, você sempre, sabe, eu sempre tive um propósito para a sua vida, eu sempre tive um chamado, nada que você viveu foi em vão. E quando eu comecei as lives, eu sei que é a sua história, né? Mas eu vou falar assim, sabe? Quando eu comecei as lives, isso já tinha no meu coração e eu tinha muita vergonha. Porque eu pensava assim, eu já fiz tanta coisa aqui no Instagram, gente. Eu já fui modelo de beleza, postava fotos de maquiagem, de look. Aí já falei sobre marketing, sabe? E eu me senti assim, caraca, não sei o que eu quero na minha vida. E eu pensei, eu vou falar mais uma coisa, que é falar de Deus agora no Instagram. O pessoal vai achar que eu sou maluca. E aí, quando minha mãe ficou internada, eu falei, cara, vou falar. Se alguém topar, eu falava assim, se alguém, Deus, clicar lá que toparia fazer uma live de testemunho, eu vou fazer. E aí eu lembro que 9 ou 10 pessoas colocaram que toparia. E aí Ah, eu vou fazer. E aí comecei a chamar. E aí a Miriam falou, Lu, você tem que chamar a Márcia. E assim, né? Você tem que chamar a Márcia. Eu falei, tá bom. Assim, na verdade, eu não queria filtro. Eu queria que as pessoas viessem aqui falar. Sabe? Eu não quero escolher. Eu quero que as pessoas venham e compartilhem a sua história. E eu pensava assim, cara, não sei se isso vai dar certo. Mas eu falava, Deus, se tocar uma vida. E Deus tem falado assim pra mim, tem tocado uma vida, é a sua vida que tá sendo tocada. Então, assim, quando alguém me responde, dizendo assim, é resposta, sabe? Pra mim também. E eu recebi tanto feedback esses dias, assim, de tipo, Lu, sua live me ajudou. E quando alguém fala assim, você é resposta pra mim, você vai me levar pra Jesus, eu fico assim, sabe quando você não sabe nem o que fazer com tudo isso? Às vezes eu falo assim, Deus, age, sabe, na minha vida, que eu não caia e que realmente as pessoas possam ver a sua luz em mim. E hoje eu tava assim, ansiosa para ouvir a tua história, porque eu já sabia que ia ser uma história impactante, não sabia que tinha um acidente, não sabia dos detalhes. E eu tava muito preocupada, de verdade, porque eu falei assim, Deus, que não doa Ana Márcia. Antes de começar a live, eu orei por você, falando, Deus, não sei porquê, mas o Espírito Santo tem falado para orar pela Márcia, então que você invada o coração dela quando ela vier falar. Porque eu tinha medo de doer em você, porque eu não conhecia realmente a sua história, eu não sabia. E realmente, assim, eu conheço mulheres, e eu já fui uma delas, da gente ter autoestima machucada, né? E da gente achar que não vai conseguir. Né? A gente muitas vezes é muito estereotipada na sociedade, que a gente tem que estar sempre bem, muito bonita. E eu fiquei com isso. Eu falei, Deus, que não doa e que seja realmente assim, uma história para impactar, mas eu nunca imaginei que seria pro lado de autoestima. Assim, que você iria falar sobre isso. Eu não queria que doesse em você, mas eu não sabia se você iria falar sobre isso. E eu achei muito importante, sabe? Você falar exatamente isso. E o que me chamou a atenção é que você falou assim que 10 anos você se converteu e você passou essa trajetória, porque muita gente acha assim, eu vou me converter, meus problemas acabaram, nova, né? exatamente. Tudo vai ser perfeito e quando não é, a gente desiste, a gente abandona Deus, né? A gente acha que não vai dar certo, que não existe um Deus pela gente. E você passou 10 anos, né, como convertida e acho que e mesmo assim você viveu uma batalha. Mesmo assim, Sim. só que você fala, né? Deus falava com você. Márcia, é isso, sabe? Era como se fosse, assim, eu imagino que Deus estava dizendo assim, quando você entender que é isso, eu vou estar aqui com você
eu vou te amar independente, né? Eu te amo com tudo que você tem, com tudo que você é. E assim, nossa, eu que agradeço por você compartilhar, agradeço por você se dispor a falar, porque eu acho que cada pessoa que vem aqui falar, ela se torna vulnerável, né? Eu Sim. fico imaginando assim, Deus, e o dia que eu tiver que falar sozinha? Porque eu passo mal de chorar, né? E assim, algumas pessoas que eu entrei em contato até falaram isso pra mim. Eu tô me preparando para falar. E eu sei que assim, por mais que seja difícil, é muito importante a gente falar. Acho que o que mais Muito. Deus fala comigo com essas lives é assim, incentive as pessoas a falarem. Esse espaço eu quero fazer até dezembro nessas lives. E eu só tenho pessoas até início de outubro confirmadas, né? Porque algumas pessoas ainda estão nessa fase, eu super entendo, de entender, né, o testemunho, de como vão falar, de como vão se sentir estando aqui, né, Sim. vulneráveis. E assim, eu queria pedir, né, para quem está assistindo a live e sentir no coração de falar, ou que conheça alguém, para entrar em contato comigo, né, pra gente continuar até dezembro as lives testemunho, porque também não só eu, mas vocês estão fazendo parte disso muito, assim, cara que veio aqui, cara que veio aqui. E a sua história, assim, você falava e eu pensava assim, Deus, eu não ia dar conta. Você falava e eu pensava, Deus, eu não ia dar conta. Deus, eu não. E quando você falou assim, Deus escolhe pessoas, eu pensei assim, talvez tudo nela, a personalidade, esse jeito, a sua autoestima elevada, talvez tudo nela tornou ela essa pessoa específica, né? Nesse sentido. Porque eu pensava assim, não, cara, quando eu chegasse em casa e quando você mostrou a foto, eu não ia conseguir criar, sabe? Assim, mas aí você falou, acho que Deus capacita também, acho que Deus transforma. Eu acho que ele te deu uma luz, realmente um chamado, um ministério, e tudo que você quiser fazer diante dele. Eu acho que quando ele te afirmou, Márcia, essa é você, é isso que você falou, ele te entregou um trabalho, assim, ele te entregou um chamado, um Sim. propósito. E esse eu fico muito feliz de conhecer, sabe, quanto a gente é forte, quanto você é forte, conhecer uma mulher forte, eu tenho muito orgulho, sabe? Quando eu ouço uma história, eu falo, caraca, ela é demais, sabe? Ela, pra não falar um palavrão, ela é sensacional, sabe? E eu tenho certeza que a sua história vai alcançar muitas e muitas pessoas. Eu tenho certeza que a Amém. sua história não é em vão. Eu tenho certeza que tudo isso, assim, tá escrevendo um livro, que demais, sabe? Eu fico assim, caraca, que legal, tá escrevendo um livro, massa. Eu espero que você tá muito amada, abraçada. Eu quero muito te conhecer pessoalmente. Na hora eu falei assim, eu vou pra lá agora. Se eu Vou puder, brotar em Niterói com o Miriam. se eu pudesse, eu ia agora e te dava um abraço e te agradeceria por essa oportunidade de estar ouvindo você. E quando você vier a Niterói, por favor, quando eu for aí, eu te aviso também. Mas quando você vier a Niterói, por favor, me avise que eu quero ser sua melhor amiga. Tamo E junto. é, aí, ó, Miriam falou que já faz essa junção. E assim, gente, eu quero. Bora, Miriam. Gente, eu nunca sei. Eu chamo Miriam e todo mundo chama ela de Miriam. Conheço Eu como chamo de Mirica, que é mais fácil, que já tá no arroba. é. Então, assim, gente, eu queria realmente agradecer cada pessoa que participou da live hoje. É, achei linda a tua irmã toda hora comentando, me deu muita saudade das minhas irmãs. Minha irmã, uma das minhas irmãs está aqui também. Nós somos três aqui em casa também. Você, três, né? Na sua casa. Sim, Três mulheres. Olha aí a conexão. isso. Três em casa. E aí, me deu até saudade, assim, de ver o carinho da tua irmã com você. Eu não sei se toda a Sim. sua família se converteu. Eu fiquei até na dúvida, assim, eu ia perguntar, né? Qual Não. foi essa. Então, a Pamela tá de olho na nossa amizade. Amiga, te amo. Parou, hein? Eu me converti, né? E aí
Hoje, essa minha irmã que tá aqui, a gente tem a página do Influência Rosa, né? Que você também acompanha lá, eu, a Pamela, a Paola e a Babi. E aí a Marcela, ela começou a acompanhar as nossas lives às 7 da manhã da Influência Rosa. Eu só tenho amiga ciumenta aqui, todo mundo se manifestando agora. Ela começou a acompanhar as lives do Influência Rosa e ela começou a se chegar a Deus através do Influência Rosa. E aí no mês passado, ou retrasado, se eu não me engano, eu levei ela até o Recreio dos Bandeirantes, na igreja que a Pamela congrega, num dia que a Pamela foi ministrar e foi o primeiro culto que a gente assistiu juntas. Então Deus, a gente saiu de Saquarema, foi pro Recreio dos Bandeirantes, a gente assistiu o culto junto e Deus tem feito, assim, muitas maravilhas na vida dela. Meu cunhado tá aí também, 13 anos depois eles casaram agora, oficializaram o casamento deles, né? Eu tenho um sobrinho lindo. A minha mãe ainda não se converteu, a minha irmã também não, mas a gente não cansa, né? A gente tá orando sempre, a gente tá, né, nesse projeto aí. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque não tem nem palavras para dizer quem Ele é, né? Eu acho que né, eu até ministrei ontem, né, no Influência Rosa. Não é nem muito pelo que ele faz, mas é por quem ele é, né? Eu acho que quem ele é ativa a gente, o que ele faz acaba sendo consequência. Então você saber quem Deus é, você exaltar esse Deus, você adorar esse Deus, você saber que ele é presente na sua vida, faz total diferença assim para tudo. Não existe fronteiras, né? Quando a gente conhece Deus e a gente traz Deus para as nossas vidas, isso acaba transbordando nas pessoas, né? Porque o Espírito Santo é isso, ele enche, 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 enche a gente, aí quando a gente transborda, as outras pessoas automaticamente são alcançadas e são acessadas. Então quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele e aí fica tudo certo. Verdade. Ai, que lindo. Gente, por favor, vamos continuar aqui. Começa a pregar aí, E a Márcia. gente não quer ir embora, né? A gente quer ficar aqui, vamos ficar aqui, quinta-feira. Nick, te amo, linda, maravilhosa. Minhas amigas tudo aqui, gente. Essas minhas amigas são muito maravilhosas, não tem nem o que falar delas. Eu tô vendo todo mundo brigando aqui por vocês, gente. Ó, eu prometo que vocês são prioridade na vida dela. Vocês são prioridade, mas entrei na briga também a partir de hoje. Não, gente, eu tô assim, não quero acabar. Todas as lives, né, ultimamente, tô assim, eu não quero acabar. Eu vou continuar aqui. Vamos pular a história, mas assim, eu tenho certeza que a tua família, né, vai ser ainda muito. É muito esperada por Deus. Eu tenho certeza que esse encontro vai acontecer, né? E independente de religião, de qualquer coisa, eu sei que Deus os ama muito e com a gente. Eu tenho certeza que nada é em vão, assim. Deus tem um propósito pra gente com tudo. Eu vou marcar encontrinho em Saquarema daqui a pouco. Vem gritar na Pode minha... ir, tá todo mundo aqui, querida. Eu vou gritar na tua varanda mesmo, hein? Porque elas ficam me zoando que eu dou bom dia gritando, né? Eu dou bom dia! E aí eu grito da varanda pro pessoal. Mas assim, vamos tirar o print, né, dessa live maravilhosa. Vamos. Vai ficar Aqui, ó. Minha Bíblia é super influenciada por Dona Luana. tá aqui. Aí, ó, essa Super amizade já influenciada. começou, gente. Ó, corram atrás, Bíblias iguais. ilhas iguais. Lembrando que semana que vem a gente tem de novo, né, live testemunho. Dia 23, 20 e 25. E aí, estou aí, né, vendo, organizando a agenda. Então, deixo o convite aberto para quem quiser participar. Vamos tirar o print, lembrando que a live vai ficar salva. Então, compartilhem, né, para que essa história alcance mais pessoas. Eu acho que o aprendizado de hoje, Márcia, é o quanto a gente é forte, né? Eu estou muito admirada por você ser forte, assim. E Deus te dá essa força, né, esse amor. Muitos aprendizados, na verdade. Você ser forte, você vir aqui mostrar a sua vulnerabilidade, você mostrou foto, talvez tenha gente que nunca teria coragem de fazer isso, então eu sou muito grata por você vir aqui e ver realmente Deus na sua vida, ver que não superficialmente, sabe? Quando você falou assim, não, eu vivia como se fosse superficialmente, ver que Sim. você transbordou. Acho que a gente olha para você, olha a sua história e realmente você transborda. Então, muito obrigada. Vamos tirar o print aí, ó, pessoal.
Então, minha irmã, ela tá no processo aí para ela vir contar o testemunho dela também. Mari, seja forte e corajosa. Vamos lá. Vamos contar essa história aí, vamos transbordar na vida de outras pessoas. Tem muita gente que precisa ouvir a nossa história para saber quem é Deus nas nossas vidas. Verdade. Eu vou desativar os Mari, comentários. desativa os comentários? Isso, para eu aparecer aqui, né? Que eu tô cheia de letrinha nos meus rostinhos aqui. Pra sacar. Gente, tirem o print aí pra mim, que eu nunca consigo tirar e fazer Eu pose. também não consegui, eu acho. Vai. Print. Quero que Cadê? tenha. Vai, faz o coração. Faz o coração. Oi. É Deve ter ido, né? acho que. Ah, agora já foi. Vamos ver aqui. Peraí. Oi. Com certeza eles tiraram o print. Então é isso, gente. Muito, muito obrigada por essa live. Márcia, tua energia, tua alegria. Tá, eu não sei nem explicar, porque eu acho que fosse eu estaria debulhando. Minha história. Não, eu me segurei um pouco, mas é que quando a gente vence, né? Isso já me doeu muito, né? Então eu já chorei muito falando disso. Quando a gente vence, eu acho que é uma sensação completamente diferente. Quando eu gravei o vídeo, eu gravei uma vez só. Eu não precisei gravar mais de uma vez. Eu não fiz script. Eu falei, não quero script. Eu sei qual é a minha história. Eu sei o que eu tenho que falar. E aí eu brotei na frente da câmera e, tipo, falei. Tipo, me segurei, entendeu? Porque eu acho que quando a gente vence, se torna leve, né? Se torna, de fato, um testemunho. Não dói mais e Deus continua fazendo. E glória a Ele por isso. Amém. Nossa, eu tô muito feliz. Realmente eu não quero terminar a live, vocês já perceberam. Que eu vou ficar aqui. Aqui, Márcia também. Ninguém tira a gente daqui. Brincadeira. Obrigada, Márcia. Obrigada, que Deus continue te abençoando. Quero o teu livro na minha mesa, no meu escritório. Bora, minha filha, eu tô terminando de escrever esse livro aí. Até o final do ano eu tenho que lançar esse livro em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai. Vamos ouvir ainda aí muito a sua história e vamos marcar esse encontro, tá? Gente, Em beijo. nome Até de Jesus. semana que vem. Live, testemunhos, toda feira 20. Beijo. Beijo. Amei estar aqui com vocês. Tchau, tchau.